E olha só, a partir de agora eu converso com o presidente da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. O Leonardo Lamarck está aqui aparecendo lá nos nossos estúdios da Band em Porto Alegre. Esta terça-feira iniciamos 2020 com tudo. Lamarck, seja bem-vindo, que prazer ver você aqui ao vivo conosco, conversando com o nosso telespectador do Brasil inteiro, para falar das suas férias, que eu sei que mesmo descansando você fica trabalhando, hein, meu amigo? Um grande abraço para todos os gaúchos, seja bem-vindo. Você estava no Uruguai, que eu estou sabendo, e a gente tem muita coisa para falar. Bom dia, hein? Bom dia, Márcio, um bom dia muito especial aos telespectadores do Terra Viva, do Dia a Dia Rural. Uma satisfação retornar depois desse período de férias, que foi, como tu bem dissesse, férias, mas também teve trabalho. Eu estive alguns dias no Uruguai realmente descansando, mas aproveitei a minha estada lá para fazer algumas reuniões. Estive reunido com o presidente da Associação Rural Uruguaia, que seria a representante, como se fosse a nossa CNA aqui, é a entidade representativa do país todo, do Uruguai. O engenheiro Gabriel Capurro, um produtor rural muito tradicional, uma pessoa muito qualificada. E falamos sobre diversos temas, sabe, Márcio? Falamos sobre alguns temas que preocupam o criador de animais brasileiro. Vou puxar o primeiro, posso? E que preocupam também os uruguaios. Por favor. Então vamos lá. Um que a gente conhece bem, né? Porque você sabe que eu também sou aí do Rio Grande do Sul, apesar do meu passaporte ter dupla nacionalidade, né? Ou seja, né, de São Paulo e Rio Grande do Sul, você sabe que infelizmente, viu, Lamarck, essa atividade aí no campo que é chamada de abigeato, que é o furto, tá, gente? Não é o roubo. O roubo é a mão armada. O furto de gado. Parece que por lá isso também está acontecendo. É isso, Lamarck? Exatamente. Uma das pautas que nós tivemos em comum foi essa questão do abigeato e do combate aos crimes rurais, né? Porque hoje nós temos, inclusive, um problema maior. Não é só o furto do gado, não é só o furto da ovelha. Nós temos propriedades, muitas vezes, que são invadidas e aí há roubo, há emprego de violência, tanto roubos em galpões de defensivos, como até das casas, onde estão localizadas as estâncias, os aras, as propriedades. Então, eles também têm esta problemática lá no Uruguai. Eles têm um sistema de defesa parecido com o nosso, localizado em regiões. Eles chamam de brigadas. Nós temos aqui delegacias especializadas, eles chamam de brigadas especializadas no combate. E esse é um tema que preocupa muito, né, Márcio? Tu conhece bem, o nosso telespectador também. O Uruguai é um país essencialmente da pecuária. Isso é um outro tema depois que a gente pode tratar. Me chamou a atenção uma redução muito significativa nas lavouras de soja e de arroz no nosso vizinho Uruguai. Mas então esse tema do abigeato e dos crimes rurais em geral preocupa eles, e eu levei ao presidente Gabriel Capurro uma ideia que a FEBRAC vai lançar nos próximos dias e que nós vamos, de forma inédita aqui no Dia a Dia Rural, divulgar. A FEBRAC está trabalhando em cima de um aplicativo que vai ser usado de forma gratuita, disponibilizado aos criadores de animais, aos produtores rurais, para que eles possam fazer alertas de segurança, avisos, tanto para vizinhos como para as autoridades. Então, nos próximos dias aí a gente vai estar conversando sobre isso. Que ótimo, e eu hein? também dei essa informação ao presidente Gabriel Capurro para ver se daqui a pouco a Associação Rural Uruguaia também não pode se unir a nós e também usar esse aplicativo, porque nós temos que usar ferramentas tecnológicas também no combate aos crimes. Perfeito. Até porque a gente sabe, né, Lamarck, que infelizmente, às vezes a delegacia mais próxima, o policial mais próximo fica a quilômetros e quilômetros de distância. E aí a comunidade rural precisa mesmo se ajudar. Eu já ouvi até falar sobre grupos de WhatsApp, por exemplo, que era uma das formas utilizadas para avisos, né? Isso ainda existe, mas agora com aplicativo, né, com uma tecnologia específica para isso, você pode ter certeza que a eficiência vai ser muito melhor ainda. Agora, Lamarck, outro problema que eles têm lá também, que é muito parecido com o nosso, há um calendário do Ministério da Agricultura, né, em torno desse assunto. Estou falando da aftosa, nós temos só Santa Catarina livre, né, sem vacinação, e há também uma tentativa do Uruguai de avançar nesse assunto, não? Sim, o Uruguai como nós tem uma discussão muito grande internamente, há uma divisão muito grande entre os produtores uruguaios sobre a retirada ou não da vacina da aftosa. Mas a maioria ainda que prevalece nos produtores rurais uruguaios e na própria Associação Rural Uruguaia é da não retirada da vacina nesse momento. Por quê? Porque o Uruguai hoje ele exporta praticamente toda a produção
pecuária deles. Então, toda a carne uruguaia é destinada à exportação. Logo, eles acessam já os mercados internacionais, mesmo vacinando. Então, o que me referiu o presidente Capurro é que a ideia prevalecente ainda dentro dos produtores uruguaios e das associações é de que não parece lógica a retirada da vacina, na medida em que eles acessam os mercados vacinando e ainda tem esta tranquilidade, em que pese eles não tenham também circulação viral há muito tempo, fazem as medições e não tenham naquele país. O Rio Grande do Sul, nos próximos dias, hoje inclusive nós temos uma reunião, vou deixar aqui em primeira mão para os telespectadores do Dia a Dia Rural, nós temos uma reunião hoje aqui, Márcio, às 14 horas, na Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar especificamente deste tema da retirada da vacina a partir do relatório que foi produzido pelo Ministério da Agricultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Você está falando e eu já estou anotando aqui, para demandar para as nossas equipes aqui esse assunto, até para que a gente tenha o saldo dessa reunião Lamac, viu? Inclusive você mesmo, se tiver depois aí para a gente informações, por favor, traga aqui para o nosso Terra Viva, nosso telespectador, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, né? Gosta muito de ficar atualizado a respeito desses temas que envolvem o nosso setor. Mas já que você está falando que o Uruguai está cada vez mais pró-pecuária, significa que eles estão reduzindo a área de soja e de arroz, é isso? Sim, isso foi um tema que me chamou a atenção, porque eu fui para o Jaguarão, então eu peguei boa parte ali da área de Rio Branco, 33, e depois eu retornei por Bagé, até quero fazer uma referência de um grande evento que eu estive em Bagé no meu retorno no final, mas voltei em Bagé, então passei por Melo também, então eu dei uma boa circulada dentro do Uruguai. E o que chamava atenção há 2, 3 anos atrás, que era a expansão das lavouras de soja, agora a gente nota uma redução bem significativa. A grande maioria dos campos com muito pouco espaço de lavoura de soja e também na cultura do arroz uma redução muito significativa lá no Uruguai. Ou seja, isso é um termômetro importante para o nosso produtor brasileiro aqui também saber que eles estão ampliando as áreas de pecuária e, portanto, vão produzir mais carne, vão produzir mais animais, tanto na ovinocultura como na bovinocultura, e reduzem, portanto, as áreas de lavoura. E outro tema que chama a atenção, que eu acho importante dividir com o nosso telespectador, é que muita carne brasileira sendo colocada à disposição dos consumidores lá nos supermercados uruguaios, na medida em que eles estão com uma exportação muito significativa da sua produção de carne, eles estão importando carne do Brasil. E eles compram a nossa carne e exportam a deles. Exatamente. Com um valor agregado bem significativo na carne deles, eles conseguiram, a partir de um grande trabalho que nós também estamos fazendo, as associações de criadores bovinas e ovinas brasileiras vêm fazendo no sentido de valorizar a nossa carne e agregar valor ao nosso produto, eles também já conseguiram fazer isso e acessam os mercados com bom valor agregado na sua carne. Bacana. Lamac aqui trazendo informações para a gente, um resumo, né, do que ele viu aí nessa folga, nessas férias, que na verdade não teve nada, porque ele já falou tanta coisa, eu estive aqui, eu estive ali, eu estive lá, na verdade você mais trabalhou do que aproveitou aí o seu feriado de alguns dias de janeiro, né, Lamac? Faz parte, não? Mas quando a gente faz o que gosta, a gente sempre faz com prazer e faz onde a gente está, né, Márcio? Perfeito. Na verdade é isso. É o trabalho do jornalista, né? 24, do policial, do médico, né? De todos os profissionais. Do advogado, exatamente como é o caso. Enfim, a gente está sempre o tempo inteiro, né? 24 horas por dia ligados aqui na tomada e nas informações para a gente levar, aqui no nosso caso, para você aí do outro lado. Ô, Lamac, um grande abraço, obrigado, viu? Diga lá. Se tiver mais um minuto... Queria só fazer referência a esse evento. Esse evento ocorreu em Bagé, chama Redomão na Lagoa. Ele é um evento produzido pela Cabanha Calabaça, da família Moglia, uma família muito tradicional na criação de cavalos crioulos. E me chamou muito a atenção, está na 12ª edição, Márcio, foi a primeira vez que eu participei. E o que eu vi lá foi exatamente o que nós falamos do cavalo, desta capacidade que o cavalo tem de integrar famílias, pessoas, de se relacionar com as crianças e, portanto, ele mostra a indústria do cavalo, que nós já comentamos aqui no programa, que gera mais de 16 bilhões de reais por ano,
mas ele tem uma importância muito maior do que a econômica, ele tem uma importância social e cultural. E lá nós vimos atividades de esporte, atividades de música, atividades gastronômicas, uma grande integração que este evento, que está de parabéns, o Marcelo Mogli, a família Calabaça e a família Criolista por realizar esse belíssimo evento Redomão na Lagoa, que eu quero no ano que vem trazer imagens aqui para o nosso telespectador. Um grande abraço, até semana que vem. Deve, viu? Estamos aguardando, Lamarque. Obrigado mais uma vez, um ótimo retorno para você, um excelente ano para todos nós, que esse 2020 seja realmente bastante produtivo. A gente vai falar mais, né, dessa área, né, na verdade, da produção agropecuária e principalmente de manejo e outros assuntos daqui a pouco, sobre os equinos. Aí um alerta, inclusive, no nosso Conversa Franca, que foi o que nós tivemos aqui também, né? Essa Conversa Franca com o Lamarque. Eu quero encerrar só fazendo um comentário, que você está de preto e branco e tem um azul, bem, tudo azul atrás de você. Então, azul, branco e preto, eu não sei por que me lembra alguma coisa. Você deve estar imaginando a mesma coisa que eu. Foi uma feliz coincidência, né? Exatamente. Depois a gente conta o segredo para quem não pegou ainda o que a gente está falando. Eu prometo falar depois, no próximo bloco. Um abraço, viu, Lamarca? Tchau, tchau. Grande abraço, prazer falar contigo, Márcio. Muito obrigado. Prazer é nosso, meu amigo. Obrigado. Falando ao vivo lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, azul, branco e preto, Porto Alegre. Putz, chega, não precisa de mais dicas não, né, gente? É claro que depois a gente vai falar dos outros também. Democracia total.